Welcome to Forever, man. Let's go. A graça e a paz do Senhor Jesus, está começando o podcast Empreendedores Radicais. Eu sou o Rafael Almeida e estou aqui para ser bênção na sua vida, para ativar a sua fé e te levar a crer que você vai viver dias extraordinários e poderosos na sua vida, nos seus negócios e em tudo mais que o Senhor quiser fazer na sua vida. Estou aqui hoje para bater papo, descontraído, conhecer o testemunho, saber um pouco da história, né, e gerar realmente, liberar poder no seu coração aí através de uma fé firme, prevalecente, para você avançar e desfrutar do melhor de Deus na sua vida. E hoje comigo no podcast aqui dos Empreendedores Radicais, um empreendedor radical dentro da medicina, nosso querido irmão Hélio Arão. E aí, meu querido, você tá bom? Tudo bem, pessoal, a graça e a paz do Senhor Jesus, é uma honra, é um prazer e eu creio que é um privilégio poder estar aqui com você, pra gente compartilhar, pra você conhecer um pouquinho da minha vida, né? Porque o pessoal me vê hoje, mas não sabe por onde eu passei, né? Então às vezes o cara chega, mas ele é médico, hoje ele é bem sucedido, tudo bem, mas até eu chegar aqui tem uma história, né? Uma trajetória, né? Uma trajetória longa, né? Que começou... O começo não foi bonito, né? Mas a Bíblia não diz que o melhor é o fim das coisas. Eu creio que não cheguei no fim. Não desprezar os humildes começos também. A Bíblia nos orienta a fazer isso. E eu creio que não é o final, né? Eu ainda tenho muita lenha para queimar ainda, né? Muito. E tem muita coisa que eu ainda tenho plantado. Amém. Né? Então a primeira coisa que eu quero saber, quem é Hélio Arão? Oncotô, oncovô? De onde veio, para onde que tá indo? Eu sou goiano, nasci em Goiânia, né? Tô com 40 e poucos anos aí. 40 e poucos é bom. Eu, quando chegar nessa idade, eu vou falar também 40 e poucos. Eu tô com 44 anos e eu sou de Goiânia, né? Nasci e fui criado aqui na Campininha, no setor Coimbra, aqui em Goiânia, né? E meus pais, para contar minha história, eu tenho que falar dos meus pais, né? Então, principalmente... cai pra dentro. Meu pai, ele veio de uma família muito humilde, ele fugiu de casa, né? Meu pai foi ser alfabetizado com 16 anos de idade. Ele chegou em Goiânia com um sapato furado. Minha mãe, filha de pastor, meu avô foi um dos fundadores da Assembleia, junto com o pastor Albino, né? Muitos anos atrás. Eu me recordo que desde que eu entendo por gente, eu já sou crente, né? Eu não me lembro... Já nasceu dando em línguas. Eu não lembro se algum dia eu às vezes eu desviei ali durante a adolescência, você, né, às vezes vira a cabeça com algumas coisas, mas falar assim, olha, você deixou algum momento? Não, eu acho que eu nasci dentro da igreja, nós congregávamos numa igrejinha super simples ali na Vila Aurora, ali atrás da Luz para os Povos, lá da Luz para os Povos, não, ali na Betel ali, Betel não, na Fama, a igrejinha na beira de um córrego, né, e nós éramos meninos, e lá meu avô já pregava, e a gente, né, cresceu escutando a palavra, né, e ali nós... Isso assim, tudo muito rico, muito próspero, já abundância de recursos. A gente, no fundo dessa igreja, tinha um córrego, e a gente, no final do córrego, ia brincar de pegar girino, pegar sapo ali, que era um brejo. A igrejinha cabia... Graças a Deus eu nunca mexi com isso. A igrejinha cabia ali umas 15 pessoas, 20 pessoas, mas era o fogo total ali, assim... Só o reteté. Não sei se você é dessa época, mas que eu sou mais antigo, mas... Era daquelas velhinhas que tinham um coque na cabeça, elas começavam a rodar ali, começavam a profetizar e o fogo descia e era um mover, né? Sou da época que nós não batizávamos em piscina, não. Nós íamos lá pro Meia Ponte batizar lá, foi batizado lá. Né? O batismo era lá. Meu avô colocava o pessoal naqueles caminhões... Pau de arara, que tinha uma lona por cima e colocava o quanto que cabia e vambora. Era desse mover, né? E era bênção, né? A gente foi criado ali dentro, daquele ambiente saudável. Né? A minha mãe é instrumentista, assim, de aprender na igreja, né? Toca acordeon, toca trompete, toca guitarra, toca tudo. Aprendeu dentro da igreja com meu avô, né? E meu pai, né, não era crente. Ele se casou com a minha mãe, né? Meu pai veio de uma família católica e eles se conheceram ali e casaram. E quando eles casaram, a vida no início era muito difícil. Meu pai veio sem formação nenhuma. Minha mãe
tinha feito, naquela época, chamava magistério para dar aula. Então, dava aula num colégio público e meu pai, ele fez um curso técnico de contabilidade e ele exercia a contabilidade. Mas era difícil, assim. Eu lembro que nós éramos crianças, meu pai nunca deixou faltar nada para nós. Falava, você passou fome? Nunca, nunca. Mas meu pai comia em pé na hora do almoço para não deixar faltar nada em casa. Eu recordo que... Agarrado para trabalhar... Os meus amigos... Só que meu pai, ele era muito visionário. Então, ele sempre foi uma pessoa mais... É você e quantos irmãos? Eu e mais 2, né? Ele sempre investiu na qualidade do nosso estudo, ele queria que nós tivéssemos algo que ele não teve. Então ele investiu na nossa qualidade de estudo, né? Ele procurou dar o melhor que ele dava conta. Nós não estudamos em grandes escolas, mas nós estudamos naquilo que ele dava conta de pagar. Top. Né? E eu lembro, nós brincávamos na rua ali, e eu tinha alguns amigos que tinham videogame, tinha televisão, nós tínhamos uma televisãozinha de 17 polegadas que você não conseguia ver o olho das pessoas, porque assim, naquela época era TV de tubo, então borrava tudo, você não conseguia ver. E mesmo assim, era uma vida simples, mas nós fomos muito felizes, né? Aleluia. E ali que começa a minha história. Por que eu contei esse início? Porque eu era adolescente, eu tinha 13 anos de idade, eu morava próximo, olha como que é profético, e essas palavras que o pastor Luiz tem dito aí recentemente, isso falou comigo, porque eu tive a visão, né? Eu me via como médico. Eu passava na porta do hospital samaritano e eu olhava, Rafa, era tão interessante que eu passava, eu olhava e eu falava assim, eu profetizava. Naquela época eu era moleque, né? Eu vou ser médico nesse hospital. Uau, isso... Com uma bicicletinha velha, né? 14 anos, 30 anos atrás. Quem um dia ia dizer que um moleque que não tinha eira nem beira podia se tornar médico ou virar alguma coisa, né, naquela situação? Eu passava ali, o povo ria, né? Eu falava para meus amigos, vou ser médico naquele hospital. Uau. E aí o povo ria, né? E um dia, olha como é que... Você vê a importância de abrir a boca para liberar palavras de fé, né? E visualizar. Rafa, eu visualizava eu lá. Só deixa eu fazer um parêntese aqui. Ô abençoado que você está me assistindo aí agora e você que está me ouvindo aqui na Vinha FM, para de abrir sua boca para amaldiçoar a sua empresa. Para de ficar falando, esse negócio não dá em nada, é só canseira, é só dor de cabeça, não sei o quê. Não, libera palavras de vida, profetiza, né? Fala, não, meu negócio vai crescer, vai romper, vai prosperar, vai multiplicar, vai abençoar minha família, meus filhos, meus netos. Então, aprende a liberar palavras de bênção, né? Eu fico até indignado com isso. Porque eu encontro com tanto irmão que empresta a boca pro diabo, né? E fica aí o tempo todo liberando palavras de morte, né? Inverte, vira o disco. E aí o cara não vai, porque ele trava a vida dele. Eu era menino e eu já entendia, né? Eu já tinha um relacionamento com Deus naquela época. E eu passava e falava, vai ser aqui. E eu era tão, assim, custoso, né? Menino de 15 anos. Eu me recordo um fato, esse foi cômico, mas assim, eu até nisso eu percebia o agir de Deus. Eu tava andando de bicicleta, fazendo bagunça, quebrei o braço. Aí deformou meu braço todo, eu olhei para aquilo e falei, meu Deus, acabou com meu braço. Assim, só não expôs o osso, mas entortou todo, né? Tirei minha camisa, enrolei no braço e pra onde eu fui? Samaritano. Aí eu peguei minha bicicletinha velha, desci na rampa e morrendo de dor, eu olhando. Nossa, eu vou atender ali, e ali vai ser ali que o médico senta, é ali que ele faz, é ali que ele atende. Eu já me via lá, eu falei assim, daqui uns dias eu tô ali. Eu tava com 14 anos. Podia duvidar que você até machucou de propósito só pra fazer um estágio no hospital. Né? Aí chegou, resolveu minha vida, né? Não teve que operar, mas de tudo que eu tava ali, eu olhava e eu já plantava uma semente, porque no meu inconsciente, assim, eu diria, no meu subconsciente, eu já sabia. Ali é meu local de trabalho. Uau. Agora, como que eu ia chegar ali? Como que ia ser o processo para eu chegar ali? Aí é outra história, né? Porque eu tinha 14 anos, um menino de 14 anos, ele quer tudo menos estudar. Ele tem outras coisas que ele quer fazer, né? E eu era um rapaz normal de 14 anos. Mas aí, quando Deus começou a gerar isso no meu coração, e aí ele começou a me atentar, porque eu precisava me preparar, porque Deus, ele vai abrir uma porta, ele vai te colocar no melhor lugar, mas nós também temos que fazer a nossa parte, nos preparando, nos capacitando para aquilo, né? Até para suportar o que Deus vai colocar na sua mão aí. Não tem como eu querer ser médico se eu não quiser me capacitar para chegar naquela função. Aí aqui vai um outro parêntese aqui. Então, abençoado que está aí me ouvindo, querida, amada, preciosa, você quer prosperar, mas você não dá conta de administrar o pouco que já está na sua mão.
Então você tem que ler, você tem que estudar, você tem que se capacitar. Se o seu negócio crescer, você tem que crescer. Porque Deus ele não vai confiar um negócio na sua mão que vai virar um fardo para você sustentar isso em termos administrativos até. Então, essa parte da capacitação é fundamental para que o seu negócio cresça na medida que você cresce, que você se desenvolve. Até porque se você não se capacita, como que você vai conseguir galgar lugares mais altos? Você não tem como chegar. Então vai ser só mais um no meio da multidão. E aí eu percebi aquilo, eu falei, eu vou começar a me preparar para isso. E aí comecei a colocar metas, né? Porque um menino de 14 anos, ele não tem muita meta. A meta dele é acordar de manhã, brincar o dia todo, estudar se der, e é isso. Uhum. Mas eu coloquei metas. Olha, eu vou estudar tantas horas por dia durante tanto tempo. Porque se eu fizer isso, eu já olhava lá na frente, e aquela época não era igual hoje, porque aquela época você não tinha recurso para estudar, não. Não tinha internet, você não tinha dinheiro para comprar bons livros, você estudava aquilo que você tinha na mão, e era muito pouco. Né? Hoje, com o arsenal de coisas que nós temos, as coisas ficaram muito mais fáceis para você poder adquirir conhecimento. Então eu colocava metas e ia batendo aquelas metas. Eu determinava, olha, eu tenho que estudar tantas horas por dia porque eu preciso de fazer isso. Eu tenho que sair na frente nisso. E aí entra o favor de Deus, né? Porque eu falava, gente, e tinha coisas que eu olhava, mas isso aqui não é para mim. Eu orava e eu falava, Deus, eu preciso aprender isso aqui, porque isso aqui vai me levar para frente. E aí Deus ia abrindo minha mente, uma coisa interessante, que eu percebia que aquilo era algo de Deus, porque eu aprendi, por exemplo, física, é um trem que o povo morre de medo aí na época, né? Eu aprendi aquilo sozinho. Uau. Eu não estava fazendo física ainda, mas eu já estudava sozinho. Quando eu cheguei na época do vestibular, eu já sabia fazer aquelas coisas tudo sozinho, eu já tinha aprendido de curiosidade, e não tinha quem ensinasse, eu ia mexendo, eu ia fuçando aqui, fuçando ali, e fui aprendendo. Acaba que muitas coisas eu acabei sendo autodidata, porque eu aprendi a gastar tempo programando, estudando. Que não deixa de ser um investimento. Você investiu tempo nisso e colheu o resultado depois. É o tal da semeadura. Se você não semear, você vai colher como? Ali eu estava semeando em busca do conhecimento. Né? E aí, só que o negócio não é assim, né? Porque é igual eu falar no consultório. O cara chega lá e fala assim, eu quero engravidar. Ah, não, então namora, engravidou. Não é assim, não é fazer um bolo. Às vezes o negócio não é desse jeito. Eu estudava muito, eu tinha as metas todas, eu tinha tudo na minha mente como seria, mas não foi na hora que eu quis. É interessante porque aí é o tal da perseverança. Eu acho que aí é onde entra um outro princípio que a gente tem que ter. Quando eu prestei o primeiro vestibular, eu prestei 2, né? E eu não tinha muito... aqui em Goiânia? Eu prestei aqui em Goiânia e prestei fora, né? Então, quando eu prestei aqui em Goiânia, a gente não tinha muita condição de morar fora. Então, eu tinha que passar numa faculdade federal, não tinha opção para estudar numa universidade pública ou particular, tinha que ser em Goiânia. Né, que aqui eu estava em casa, eu tinha a estrutura toda montada para mim, eu ia morar em casa com a minha família, né, e não dava para sair, não tinha como pagar. Uma faculdade de medicina é caríssimo, né? E aí meu você pai ainda não tinha foi condição. Em outra cidade, ainda tem a moradia e tudo, né? Tudo. Mas aí o interessante é que aí eu prestei aqui. E assim, eu tinha estudado tanto, eu dava aula de quase tudo, né? E eu não passei. Uau. E aí, quando você não passa, aí começa o primeiro desafio, né? Porque aí começa a levantar a gente de todo lado. Ah, mas nossa família, uma família de gente bobo, quantos médicos tem na família? Rapaz. Não tem nenhum médico na família? Por que você acha que você vai ser o primeiro? Aí o diabo levantando. Desce daí. Não, vai trabalhar, arruma um emprego pra você, né? E aí assim, tinha hora que aquilo falava na minha mente, eu falava, não, acho que eu vou ter que começar a trabalhar. Né? Como é que eu vou fazer? Eu não vou poder. Eu tava com 16 para 17 anos, né? Tinha acabado de fazer 16 em setembro. E aí eu tava com quase 17. Aí eu falei assim, eu vou ter que trabalhar, né? E meu pai falava assim, não, você vai estudar enquanto eu estiver vivo, você tem que perseverar. Uau. A gente não pode parar no primeiro. Por trás, né? A gente não pode parar no primeiro desafio. E o Napoleão Hill, ele diz um trem interessante, os fracassos transitórios, eles não podem ser os limitantes da sua vida, né? E aquele fracasso inicial, ele não tirou minha força. Pelo contrário, o povo falava, e ao invés de eu ficar desmotivado, aquilo gerava em mim uma motivação tão grande que eu falava assim, agora... Vou cair pra dentro. Agora eu vou estudar mais do que eu estudava, vou aumentar meu tempo.
Porque agora eu tenho que provar que eu sou capaz de vencer essa etapa. Não pode, não tem condição. E aí eu orava, eu orava e falava, Deus, eu preciso de organizar melhor meus estudos, eu preciso de abrir minha mente para algumas coisas, né? E aí foi interessante que eu percebi naquele semestre, né, que eu não passei em dezembro, depois fui passar em julho. E aí não era em Goiânia, né? Porque em Goiânia não tinha faculdade, não tinha medicina em julho, né? Tinha Uberlândia e tinha Brasília, né? E aí eu acabei entrando nas duas. Brasília eu entrei na segunda chamada, mas Uberlândia eu entrei na primeira chamada. E é interessante porque, assim, olha como que Deus faz as coisas. Eu não passei em Goiânia, que tinha 24 candidatos por vaga na época. E passei em Uberlândia, que tinha 110 candidatos por vaga. Eita, nós. Aí eu vou te falar, o que é isso? Favor de Deus, e é o propósito, né? A gente tem... era o momento de eu sair de casa. Eu entendo perfeitamente que aquele era o momento de eu sair de casa para eu poder aprender a crescer como pessoa. Porque por mais que a gente era simples, minha mãe, ela sempre foi uma mãe, assim, que entregava tudo na mão. Eu saí de Goiânia, eu não sabia, né, fritar um ovo, sabia fazer nada. Não, sério. E foi morar sozinho, Fui morar sozinho numa república, um monte de gente, né? Com a galera. 10 pessoas num quarto. Você não conseguia estudar, você não conseguia fazer nada. A maioria focada em farra. Só farra. Só de vez em quando eles pensavam nisso. Não, era todo dia, era farra, ia bagunça no quarto, e você não conseguia estudar, não conseguia dormir. E naquela época, aí o que eu fazia? Como a nossa condição era assim, meu pai mandava um pouquinho para me ajudar, mas aí eu dava aula particular lá, física, química, aulas particulares, e aí isso gerava um recurso extra. Comia no restaurante da universidade, né, que era o restaurante era de graça, e aí comia lá. Era um trem interessante que até hoje eu lembro disso. É um trem que ficou marcado. Lá na universidade você comia e você não tinha um suco ou uma água depois da refeição, não. Você tomava um copo de leite. Leite? Aí imagina, você acaba... O leite puro, leite gelado puro. Tá doido. Aí não de jeito nenhum. Hoje eu olho, eu gosto de leite, mas assim, eu olho pro leite e falo, misericórdia. Eu lembro, ficou marcado, né? Era o leite pós almoço, todo dia. E o arroz era assim... Não, mas deve ter uma explicação pra uma loucura Não, a dessa. nutricionista que fazia aquilo, né? Eu não sei. Ajuda a fazer digestão. Eu não sei o porquê, mas era tenso. Aquele leitinho doido. depois do almoço era tenso. E aí, como você não tinha uma outra refeição próxima, e não tinha grana pra ficar comprando, então comia bem pra você poder passar o dia, porque o seu dia não parava, você continuava o dia todo, né? E aí você comia bem, e depois saía comer à noite, né? No restaurante da universidade. E aí... É interessante que, assim, você já foi de presídio? Duas vezes já. Hoje é marmitex, mas antigamente eles colocavam a comida no prato, né? Eles pegavam uma bola assim de arroz lá na universidade e jogavam no prato, ela batia, ela não desmanchava, ficava com aquela bola de arroz gigante assim, né? E você não podia rejeitar, mano, é o que você tinha ali naquele momento. Então, o início não era fácil, você não tinha condição de gastar com nada, você não podia desviar nada porque seu dinheiro era enxutíssimo, né? Você tinha que dar aula fora para poder completar, pra você sobreviver. Aí lá eu aprendi muitas coisas. Então, assim, dentro dessa... Inicialmente era uma pensão, né? Eu ficava numa pensão. Aí depois eu fui para uma república que aí tinham só 4, né? Aí eram... eu dividia um quarto com um e os outros ficavam em quartos individuais. Aí eu consegui estudar melhor, mas... eu não tinha condição de gastar. Então, naquele momento, eu tinha que economizar o máximo que desse. Uma curiosidade que eu sempre tive dessas repúblicas e de tempo de faculdade, criam-se no meio disso amizades para a vida toda mesmo? Cria. E aí é um outro exemplo. É interessante que naquela época, o cara até é irmão também, né? Morou comigo lá. É um cara super abençoado, né? E tinha essa visão empreendedora desde pequenininho. Né, ele fazia parte de um grupo lá, ele era da engenharia mecânica, ele fazia parte do PET, que é o programa de treinamento da engenharia mecânica, e ele lá você percebia que desde pequeno ele já era empreendedor, ele já queria ir montar e vão fazer. E com o pai dele era dono de uma empresa lá em Rio Verde, pequena, né? Recordo que eles também eram simples, e o pai dele tinha uma
cerealista, bem pequenininha. Naquela época, nós nunca tínhamos dado um de avião, aí, né, isso era 2000 alguma coisinha, ele foi pra praia de avião, ele ficou louco, voltou, nossa, consegui andar de avião e tal. Hoje, eles são donos da Cereal Ouro em Rio Verde, que talvez seja enorme. Um dos maiores ICMS do estado, né, enorme. Diversificação de produtos de todo tipo lá. E porque ele, famoso. O pai já era mais de idade, mas ele era o empreendedor. Então ele não teve medo de arriscar, se preparou, se qualificou e hoje ele está lá com uma das maiores indústrias que tem em Rio Verde, né? Isso daí mostra a coragem que é preciso ter para empreender e continuar empreendendo. Porque tem muita gente que tem coragem para empreender. Aí dá com a cara na porta, porque o treino é fácil. Não é para mim isso. E aí já vai para outro rumo de não. Não, aí você tem que fazer as coisas, não é para ver se vai dar certo. Eu tenho isso como slogan de vida. Nós, principalmente os crentes, abençoados, que tem promessa de Deus, nós não fazemos as coisas para ver se vai dar certo. A gente faz até dar certo. Até dar certo. É até dar certo. E a promessa é que vai dar certo. Então, nessa visão, nós vamos para o intervalo agora, rapidão. Então, fica junto aí. Nós estamos no podcast Empreendedores Radicais. Eu quero que você que está assistindo pelo YouTube, escreve sua pergunta aí. Qual pergunta que você quer fazer para o Hélio Arão? Manda sua pergunta aí. Se eu não falar aqui agora, depois eu mando para ele no WhatsApp, ele responde, eu ponho na resposta aí no comentário depois a sua pergunta. Mas eu quero que você deixa Deus te usar aí para fazer uma pergunta criativa. Tamo junto, vamos para o intervalo. Rapidão, a gente já está de volta. Podcast Empreendedores Radicais. Welcome to Forever, man. Let's go. Podcast Empreendedores Radicais de volta hoje aqui com Hélio Arão, médico, irmão, homem de Deus, abençoado, extremamente favorecido. Aleluia. Que está aqui compartilhando um pouco da história dele, de como testemunhar do favor de Deus nos negócios e na vida. Então, no primeiro bloco aqui, você contou a trajetória aí da faculdade até chegar lá no prato de arroz, lá jogando o tijolo de arroz em cima do prato. Então, deixa desenrolar, porque na medida que você vai falando, eu quero que você tenha essa perspectiva. Na medida que você está falando aqui, a gente está conversando, quem está nos ouvindo pela rádio, nos assistindo pelo YouTube, o coração vai começando a borbulhar de fé, de acreditar que do mesmo jeito que Deus fez na sua vida, vai fazer na vida dele também. Então, deixa Deus te usar ele. E aí para quem está ouvindo, porque assim, as pessoas elas acham que tudo é fácil. Não é. Estou contando esses fatos para trás, porque assim, não foi fácil, né? E aí nós entramos, ficamos na faculdade durante 6 anos, não ganhava R$1, você tinha que dar umas aulas fora para poder sobreviver, né? Aí era um tempo de limitações, mas eu tinha uma meta, né? E a meta era terminar aquele curso e fazer bem feito, né? Como diz o William, se é para ser feito, que seja bem feito. E para ter uma profissão e ser bem sucedido nela, porque não faltam pessoas medíocres em todas as profissões. Não, mas isso aí é o que eu ia te falar. Aí depois formei, né? Quando eu formei, aí é a segunda parte. Aí eu precisava definir o que eu ia fazer, né? Porque aí eu falei, olha, eu quero fazer alguma coisa, né, que me dê prazer ao longo da vida, né, que não vá me cansar ao longo da vida e que eu tenha uma carreira longa. Aí eu decidi fazer cirurgia geral e decidi fazer uro. Aí foram mais 2 desafios, né? Porque depois que você está formado, aí você vai competir com pessoas do seu nível para entrar nos melhores lugares. E aí eu já vejo a mão de Deus. Eu era um bom aluno, sempre fui um bom aluno, né? Sempre fui mais esforçado, até porque eu sabia onde eu precisava chegar. Eu sabia de onde eu tinha vindo e eu sabia onde eu precisava chegar. Não tinha cartucho para queimar também. Eu não tinha. Então, eu estudei bem, mas aí é onde entra a mão de Deus. Fui prestar prova de residência, aí prestei em Uberlândia, prestei em Belo Horizonte, prestei em São Paulo, prestei em vários lugares. Em todos os lugares que eu prestei, eu fui bem sucedido. Em todos eu passei. Então, eu via a mão de Deus, porque tinha gente que eu sabia que era melhor que eu, mais qualificada que eu, mas não tinha aquilo que eu tinha, que era o favor de Deus. Eu percebia, tinha colegas meus que eram melhores que eu, né? Porque às vezes o cara tinha uma base melhor, né? E o cara às vezes até é mais... pode ser até mais inteligente que você naquele momento, mas não tem o favor, né? E Deus foi me colocando nos melhores. A diferenciação do favor é um negócio que você tem que acreditar nisso. De repente você está nos ouvindo e a gente vai falando, vai parecendo que assim,
pão com manteiga, coisa básica. Favor de Deus é um negócio que você não pode perder na vida jamais. E é o que você tem que valorizar, porque é a diferenciação, sim, dos filhos de Deus diante daqueles que não são filhos. Eu percebia claramente, porque eu tava lá, eu falava, gente, como que eu entrei nesse lugar? Não tinha condição, né? Locais muito fechados, que só entrava quem era de lá. E eu entrava, passei e fiz, né, nos melhores lugares. Então, assim, eu vi que era a mão de Deus que estava me colocando nos lugares, né? Aí depois que acabei a cirurgia geral, fui fazer uro. Novamente, aí eu tive a opção de escolher onde eu quis ficar, né? Eu não fui escolhido, eu não defini. E aí foi onde começou a entrar. Eu já era convertido há muitos anos, né? Eu congregava lá em Uberlândia, uma igreja bem próximo de casa. E aí, no final, foi a primeira vez que eu me senti, assim, angustiado para tomar uma decisão. Eu já estava formado, faltava um mês para eu finalizar o último ano da residência, né? Eu tinha sido convidado pelo meu chefe para tomar conta de uma unidade de transplante renal lá em Uberlândia. Eu formei na Universidade Federal de Uberlândia, né? E eu tinha sido convidado para ficar lá, tomar conta dessa unidade de transplante renal. E provavelmente eu ia ser bem sucedido lá. Uhum. Mas aí é a hora que a pessoa que é espiritual, ela percebe o mover. Eu falei, não, aqui não é o meu lugar. E aí me deu uma crise. Eu chorava 24 horas. Foi essa impressão no espírito, né? Com clareza. Eu chorava 24 horas e eu falei, e a minha esposa é de lá. A família dela toda de lá. E aí eu tinha esse problema, que a minha esposa era de lá e a minha família de cá. Mas eu perdi a paz para ficar lá. E eu com tudo organizado, você vê. Às vezes você olha para um negócio e fala assim, gente, pela lógica, ele tem que ficar aí, ele tem que ficar em Uberlândia. Meu pai falava, você tem que ficar aí. As portas já se abriram para você aí. Só que nesse momento eu perdi a paz. Totalmente. Eu chorava. Eu falava, não posso. Tinha algo que me falava, você tem que voltar para Goiânia. E aí, naquele ano, eu falei, Bia, nós temos que voltar para Goiânia. E ela falou assim, eu fiz a inscrição numa prova a minha esposa é enfermeira, para trabalhar na Universidade Federal de Goiás. Tem 5.000 candidatos e tem 3 vagas. Nossa, a minha esposa. 1.500, 1.666. Mas Deus, quando ele alinha, você vê, primeiro vaga. Deus tirou minha paz. Depois ele gerou uma circunstância para minha esposa prestar a prova aqui. E lá em Uberlândia, as portas se fecharam para ela, né? Ela tinha acabado de formar. Aí ela prestou aqui e passou em segundo lugar. Que é isso? Segundo lugar. Então eu falei, aí eu fui ligar, falei, gente, Deus tá falando para eu não ficar lá. A minha esposa passou aqui. Não tenho o que decidir, isso tá decidido. Tá resolvido. Só se Deus mandar um anjo aqui falar comigo, né? Eu falei, aqui. E aí eu vim, só que aí o problema, eu não tinha nenhum médico na minha família para me ajudar. Não conhecia nenhum médico em Goiânia, ninguém, nada para me ajudar. Aí eu falei, eu vou para Goiânia, eu vou arrumar um emprego lá de algum lugar, eu vou procurar em algum canto, alguma coisa para eu trabalhar até eu conseguir uma coisa. E a minha esposa tinha passado aqui, então ela ia sustentar a nossa casa até que a gente viesse. E eu vim para Goiânia com R$ 2.600 no bolso, um Celta velho, que eu consegui comprar na residência, e mais nada. Minha esposa tinha uma bis vermelha. Médico residente não ganha dinheiro. Lá não podia trabalhar. Eu ganhava uma bolsa, hoje ela custa, ela é uma bolsa que é R$ 1.800, né, que a gente passava um mês com isso. E a minha esposa passou nesse concurso. Nós tínhamos esse Celta que era usado, mas era financiado quase todo. Não tinha como trabalhar aqui, porque eu não tinha onde trabalhar. E a gente, a minha esposa tinha passado, não sabia dirigir. Nós alugamos um apartamento lá no setor universitário. E o apartamento, eu tinha R$ 2.400. Meu pai assim, sempre 2.600. foi... 2.600. O aluguel eu paguei 2.400. 6 meses, porque meu pai não era fiador nem de filho. Meu pai era um homem sistemático. Não, meu pai sempre... tá, 2.400 não era... Você alugou um imóvel de 2.400 por mês. 2.400 eram 6 meses. 6 meses, não. É 2.400, você tá doido. Ué, como que eu ia tirar isso aí? Onde que eu ia pagar? Não, era R$600 com o condomínio. Com o condomínio. Então, aí eu paguei R$2.400 para me morar 6 meses, né, que ela fez porque não tinha fiador, então tinha que antecipar. Eu paguei os 6 meses de uma vez, e aí sem perspectiva de trabalhar, e minha esposa ia começar a trabalhar. E sobrou R$200, né, que é o que eu ia pagar a gasolina só e comprar alguma coisa. Já deu batedeira aqui. Ai, meu Deus. Aí, o que eu fazia? Eu não tinha, né, e aí eu fui atender num consultório lá no Parque Anhanguera, perto do Hospital São Judas.
E aí eu ia pra lá de manhã, atendia um paciente, mas eu não vinha embora. Porque eu não tinha condição de vir embora e voltar à tarde. Não dava, a gasolina não dava. A minha esposa comia no restaurante da universidade, porque ela era concursada, e eu ficava lá esperando. Aí eu ficava estudando. Vocês não tinham menino nessa Não, época? não tínhamos. Eu ficava estudando no consultório, atendia um doente, marcava 10 retornos de graça pra esse doente, pra fazer volume, né? Uai, pra fazer volume. Aí, de repente, pingavam lá de tarde. Ó, doutor, tem um fulano aqui. O senhor atende? Atendo. Opa! Aí, faz um ultrassom, você faz? Faço. Deixa. Aí, tudo que tinha, eu fazia. Mas eu não tinha condição de voltar, porque o dinheiro não dava. Aí, ganhava um pingadinho ali, um aqui, um ali. Aí, um dia, um colega que eu fiz aí, ele pegou e falou, eu vou arrumar um plantão pra você lá no Hugo, você quer? Eu falei, mas é demais, eu não tenho que escolher, não. Tinha uns 20 e poucos dias que eu tava em Goiânia, eu conheci, né? Aí ele pegou e falou, não, vamos pra lá. Aí você vê que aí é a mão de Deus. Aí, assim, quando Deus abre a porta, assim, fala assim, olha, é isso aqui. Uau. Aí, eu peguei e fui pro Hugo pra dar plantão num negócio que não tinha nada a ver com a minha área. Eu era cirurgião geral e urologista. Eu fui dar plantão na reanimação, pegava o politrauma, que dava o primeiro atendimento, e a parte neurológica. Então, era só baderna, assim, era o paciente que chegava acidentado, era o paciente que tinha um AVC, então era só essa parte. E eu fui pra lá, e aí um dia, por um acaso, pelo favor de Deus, um alinhamento de coisas, chegou um paciente lá, todo machucado, não tinha equipe para subir para operar esse doente, porque as duas equipes que estavam de plantão naquele dia subiram para operar. E aí... E você não mexia com... Não, eu não podia. Na onde eu podia. estava, eu só fazia a parte clínica. Eu recebia o doente, entubava, estabilizava, resolvia a parte imediata, revertia uma parada, para estabilizar o doente para o outro grupo vir e assumir. Operar. Ou operar ou levar para a parte clínica, né, para a enfermaria. Só dava o primeiro atendimento. E era horrível. Né, um lugar assim, com uma mortandade gigantesca, era muito ruim. Aí... Tinha que ficar dando notícia o tempo todo o tempo pra família. inteiro. Não, era um lugar horrível. Né? Mas esse cara que me arrumou lá, que até hoje, hoje ele é médico, né? Ele era o diretor do Hugo, hoje ele é meu paciente, meu amigo, virou meu amigo. E aí eu falei, olha, eu tô aqui pra trabalhar. Tá faltando uma equipe aí, tem esse cara que tá morrendo. Se vocês arrumar um residente qualquer, eu subo e opero esse cara. Não. Aí me chamaram, Aí né? você Eu falei, foi então vamos. ousado, hein? Mas eu sabia fazer aquilo, né? Eu era treinado para aquilo, tinha sido capacitado para aquilo, fiz uma especialização naquilo. Aí subi, operei, deu certo, resolveu, o cara sarou, salvou, beleza. Quando eu desci, aí tinha um médico lá embaixo, ele falou assim, você faz o quê? Eu falei, eu sou uro. Mas por que você operou lá? O cara, não, eu sou cirurgião geral e uro, mas eu quero trabalhar como uro. Eu vim para Goiânia para trabalhar como uro. Urologista. Tipo, urologista, não sabe as né? gírias Urologia. Da profissão aí. Aí ele pegou e me chamou. E eu peguei e falei, ele pegou e falou assim, você não quer trabalhar lá no meu hospital, não? Eu falei, onde que é seu hospital? Olha, vocês lembram lá do começo? Aham. Onde que é seu hospital? Eu falei, lá no Quando você tinha Samaritano. 13, 14 anos? Lá no Samaritano? Na hora Deus falou, você lembra? Ah. Mas na hora Deus me falou assim, você não pediu? Isso 10, 12 anos depois de você não, passar na frente eu já tinha... Eu tava com... Eu já tinha acabado a residência, eu tava com 26 anos, né? Então, 12 anos depois, mais ou 12 menos. anos depois, mais ou menos. Aí Deus me lembrou, falou, você não pediu? Uau, Olha aí, tô te colocando onde você pediu. Por isso que é importante saber pedir, né? Porque... Ser ousado pra pedir. Já que é pra pedir, pede o top. Pede o top. Aí eu peguei e falei, eu quero ir lá. Eu falei, então vamos lá. Lá tem 2 urologistas, mas eles são antigos e eles não estão mais trabalhando. Eu cheguei, eu falei, isso aqui é uma oportunidade minha. Aí, na hora que eu entrei naquela rampa, que eu desci, eu falei, gente, eu já vi isso aqui. Eu já vivi isso aqui. Né? Arrumei Na meu minha braço mente, aqui. eu já tinha vivido aquilo. Eu lembro dessa mulher aqui, ela pôs a faixa no meu braço. Você acredita? Dona Nazário. Sério? Aí, chutei o trem e deu certo. Dona Nazário tá com nós até hoje, tá com 80 anos. Até hoje ela tá lá. Agora, cuidou do seu braço. Agora, não, outro dia ela me falou assim, doutor, você lembra um dia que você quebrou o braço, eu era menino? Aí eu peguei e falei assim, era você então? Ela falou, era eu, Dona Nazário. Ela tá com a gente até, agora na pandemia ela tá afastada por causa da idade, né? Grupo de risco. Faz parte do grupo de risco, mas ela tá com a gente até hoje, uma gracinha. Uau. Tá viva e trabalhando. Choquei. E aí, eu fui pra lá e comecei a trabalhar lá, aí
lá tinha a opção de eu atender na emergência e eu pegar os doentes que eram da minha especialidade para eu levar para o consultório. Aí logo eu falei, não, quer saber? Se eu tô aqui, eu tenho que montar um consultório de frente. Aí eu peguei, aluguei um consultório de frente, mas eu ainda era quebrado, não tinha, assim, plano de saúde, Alugou ganhava uma muito sala pouco. chique, Aluguei uma sala. top, só coisa Não, importada. mano, eu aluguei do jeito que ela tava, até com as cadeiras que tava eu peguei. Falei, não vou mexer em nada por enquanto que eu não posso. Aí surgiu o primeiro desafio. O doutor que era dono de uma parte do hospital, que é vivo ainda, ele é uma bênção, doutor americano, vou citar o nome dele aqui, porque ele foi muito, assim, ele abençoou muito minha vida. Ele pegou e falou assim, você não quer comprar uma cota do hospital? Rapaz, eu falei assim, eu quero. Mas como? Né? Como que você compra? Uai, eu não tinha nada de dinheiro, nada. Eu tô te falando, eu tava com 2.000 e eu tinha... Aí eu já tinha ganhado um pouquinho mais, mas eu devia ter nada no meu bolso, assim, 1.000 e poucos reais. A cota naquela época, isso em 2005, ela custou 300 mil reais. Eita. 2005. Aí eu pensei, como que eu vou fazer? Eu falei pro meu pai falou, você é doido, se você comprar isso, você vai quebrar, nós vamos ter que vender tudo que você tem. Eu falei, mas não tem nada, meu nome vai ficar sujo. Mas eu falei, pai, Deus falou pra me comprar, não é por acaso, eu tô lá porque Deus fala. Aí meu pai, não, ele me chamava de Júnior, né? Não, Júnior, não faz isso não. Eu falei, pai, eu tenho certeza. Seu pai também é hélio? O pai é hélio. Aí... eu peguei e falei, eu vou comprar. Aí tinha um outro médico lá, que chama Wilson, ele trabalha comigo hoje. E aí ele pegou e falou, não, eu entro sócio com você. Eu falei, então vamos. Aí ele pagava 150 e eu 150. Aí eu falei, doutor americano, você me dá 10 meses para pagar essa cota? 10 meses. Se fazer conta, eu tinha que sobrar 15 mil por mês. Mas eu não ganhava nada. Eu não ganhava nada, mas eu fiz uma coisa. Fé demais. Eu falei, eu não ganhava nada, mas eu falei, de alguma forma Deus vai me abençoar. Se ele trouxe eu pra cá, esse trem vai ter que entrar. E aí eu trabalhava. Gente, diante de Deus, naquele ano de 2007, eu paguei a cota, troquei meu carro, olha pra você ver, tudo com dinheiro, paguei minha cota, troquei meu carro, ainda dei entrada num apartamento pra mim, pra eu sair do aluguel. Naquele ano, meu Deus. tudo, depois que eu entrei lá no Samaritano. Mas aqui já era o favor, Deus já tinha dito pra mim que eu ia ficar lá. Aí meu consultório começou a melhorar, né? E aí melhorando. E aí comprei essa cota e eu comecei a comprar equipamentos que ninguém tinha, né, comprado. E aí começamos a fazer coisas que ninguém fazia. Aí de repente ficou cheio demais, o movimento ficou grande demais. Nós não dava conta do movimento, né? Porque o movimento cresceu demais. E naquela época eu falei assim, nós precisamos de mais um. Aí o povo tudo falou assim, vocês são loucos. Vocês vão rachar o que vocês ganham com mais uma pessoa? Eu falei, não, nós vamos dobrar nosso ganho. Uau. A visão. Aí foi que entrou o Daniel na história. Daniel Aí o Daniel, homem de Deus. O Daniel, que também é aqui da igreja, um dia, eu estava num congresso de urologia aqui em Goiânia. O Daniel era residente de urologia, ele nem tinha acabado a residência ainda. Eu vi ele falando lá, e Deus falou pra mim, falou assim, chama aquele menino pra trabalhar com você. Ser dirigido por Deus é um você mexer com demais. Sociedade é um trem complicado. Ainda mais você chamar uma pessoa que você não conhece é muito mais complicado pra ser seu sócio. E ele já era crente? Não. Olha a história. Aí é complicado. E eu peguei e falei assim, vou chamar. O Daniel ainda não era crente. O Daniel chegou lá, aí eu falei pra minha esposa, que a minha esposa via ele lá no Hospital das Clínicas, né? Lá onde ele fazia residência. Aí minha esposa falou, meu marido quer conversar com você, ele quer te fazer uma proposta. E eu me recordo que nós conversei com o Daniel aqui, ó, nesse salinho Mochiba que tem aqui perto da videira, sabe? Num dia à noite, eu, minha esposa, ele e a esposa dele. E aí nós fechamos ali uma parceria naquele momento, e ele não era crente. Mas eu tava tão em paz. Aí deu uns 3 meses, aí aconteceu uma situação, o Daniel converteu e veio pra videira, né? Então, ele não era crente, mas já estava encomendado. Já estava. Não, eu acho que assim, quando Deus me mostrou ele, Deus já sabia que ele ia ser convertido, que ele ia ser abençoado. E aí, quando o Daniel chegou, o Daniel não veio para poder rachar nada. Veio somar. Ele somou de tal forma que o nosso movimento dobrou. Uau. Talvez até triplicou, se você for analisar. Então o Daniel não veio para poder acrescentar mais alguma coisa, ele veio
assim, multiplicou. Então ele foi uma bênção que Deus trouxe, né, para me abençoar, para abençoar a nossa estrutura. E para ser abençoado também, que ele também é muito eu acho que abençoado. ele também é muito próximo, muito abençoado. E aí, naquele momento, nós começamos a crescer, aí ele chegou, né, e aí ele tinha uma visão diferente da minha, no sentido assim, de investimento em material e outras coisas. Aí nós fomos comprar mais coisas e compramos mais estrutura e montamos uma estrutura grande. Aí ficou tão grande a estrutura que nós não tínhamos mais condição de ficar onde nós estávamos. Aí nós compramos uma área do lado do hospital, né? Construímos uma clínica. Um bairro valorizado, não é Não, área meu irmão, barata, não. deixa eu te Um falar. negócio caro. Um lote de 400 metros lá, na época, é R$1 milhão. É R$1 milhão, um lote, né? Naquelas imediações ali. E o comedor de tijolo de arroz já estava comprando lote de R$1 milhão. Não, eu já tinha trocado meu apartamento, nesse intervalo eu já tinha trocado de carro umas 4 vezes. Eita, glória! Porque Deus, ele foi movendo, né? Eu percebi que Deus alinhou tudo. Aí quando o Daniel chegou, nós compramos esse lote e aí nós construímos a clínica, né? Que hoje é a sede da nossa clínica. A clínica hoje ela tem uma estrutura de quase 1.000 metros quadrados de área construída. Nós temos subsolo, nós temos tomografia computadorizada, nós temos ultrassom de última geração, nós temos exames de urodinâmica, nós temos uma litotripsia, nós temos toda a estrutura. E que quando eu falo um negócio desse, você não entende de repente, você acha que tudo é Casa Bahia, vende baratinho, não. É tudo coisa de milhões. Não, é tudo dólar. Em dólar, não, né? Você não compra nada disso aqui em real, não. É tudo em dólar. Então, assim, o investimento lá dentro da clínica, eu não dou conta de quantificar, né? Porque tem muita coisa, estrutura. Nós compramos aquilo que tinha de melhor, né? Aquilo que atendia a gente que era de melhor. Literalmente foi Deus dando o melhor dessa terra. Foi. Não, e aí, olha, se você olhar a nossa estrutura dentro do hospital, o que nós temos de equipamento, esses grandes hospitais não têm, esses hospitais específicos de urologia não têm, né? Esses dias eu fui operar no hospital aí, eu falei, tem isso? Não tem. Tem isso? Não tem. Eu falei, então nós estamos mal acostumados demais, porque Deus, ele dá nos detalhes, né? Esse que eu acho bom de Deus. Mas os filhos mimados de Deus são assim, acostuma com coisa boa. Com coisa boa e com detalhe, porque assim, às vezes você não percebe, mas o detalhe, você só vai sentir falta dele no momento que você precisa, né? Amém. Aí você fala assim, nossa, isso aqui, eu nunca usei, mas agora eu estou usando. E Deus, agora eu não abro mão disso mais não. Não quero nada inferior mais não. Não, se você acostumou com coisa boa, você não quer voltar para trás com coisa ruim não. Então pega a visão. Vamos para o próximo intervalo. Você está assistindo o podcast Empreendedores Radicais, está ouvindo aqui na Vinha FM, no canal no YouTube Rafael Almeida Play. Se você não está inscrito ainda, pelo amor de Deus, o que você está fazendo da vida que não inscreveu ainda no YouTube aí? Rafael Almeida Play, também no Instagram. Então cai para dentro e eu quero que agora você mande de novo aí, manda sua pergunta pro Eliarão. Se não responder aqui no programa, vai responder depois aí nos comentários mesmo. Eu pego a resposta dele e põe aí. Tamo junto, vamos pro intervalo, podcast Empreendedores Radicais. Welcome to forever, man. Let's go. Come on. Esse é o podcast dos Empreendedores Radicais, tá porreta hoje. Tô aqui com o Eliarão, médico, homem de Deus, abençoado, extremamente favorecido, coroado de glória. E tô aqui, Rafael Almeida, né, com um desejo ardente no meu coração de receber testemunhos do quanto você tem sido abençoado através desses programas, né, de tudo que nós fazemos nos Empreendedores Radicais com o alvo de gerar fé no seu coração. Você sabe, você não precisa de dinheiro, você precisa de fé para que Deus te dê tudo aquilo que você sonha, sabendo que o sonho que você tem foi Ele que te deu também. Então, na medida que a sua fé cresce, ouvindo esses testemunhos, você cresce como homem e mulher de Deus, cresce para viver tudo aquilo que Deus tem para você. Então, o alvo desse programa, desse podcast, é gerar fé no seu coração, para que você testemunhe do favor de Deus nos seus negócios, na sua casa, na vida da igreja, em tudo que você intenta fazer, e você é sempre bem sucedido, porque você é amado pelo Senhor. Então, dando continuidade agora no último bloco,
né? O Hélio começou falando da trajetória até chegar na faculdade e formar, no primeiro bloco. Segundo bloco, né, ele começou a carreira e aí já prosperou dentro dela. E agora no terceiro bloco, até antes de continuar falando da carreira, Hélio, quero sempre reforçar isso. Com todo mundo que vem aqui, que eu vou ter esse zelo de convidar, não tem ninguém que é inativo na fé. Todo mundo ele tem uma fé prática, que não serve só para ganhar dinheiro, mas que serve também para ser bênção na vida de outras pessoas. E uma característica de quem prospera de fato, eu visualizo isso na vida de todo mundo que está perto de mim, e eu creio que eu sou um testemunho disso, é de que você não quer a bênção só para você. Você quer compartilhar ela com todo mundo que está perto de você. Você quer transbordar na vida de quem está do seu lado. E essa bênção não é só o recurso, mas principalmente a sabedoria, a fé, a dependência de Deus, né? O aprender a depender de Deus, igual você falou, né? Deus gerou uma impressão do seu espírito, você saiu de Uberlândia, veio para cá e tal. Então, assim, não teríamos como saber o que seria de sua vida se você tivesse ficado lá. O que a gente sabe é que vindo para cá deu tudo certo, né? E que foi Deus que direcionou. Então é importante a gente conciliar sempre essa visão de prosperar nos negócios, mas de ser próspero em todas as áreas da vida. Porque tem gente que condiciona a prosperidade em dinheiro apenas. E não é só dinheiro. É você ter um casamento abençoado, você ter paz, você ter descanso, você ter sono, mas também você servir a Deus. Então a gente tá ouvindo tudo que o Hélio faz aqui, mas eu quero dar esse testemunho a seu respeito, mano. Que toda vez que eu ouço notícia sua, tirando o fato aí de uma chácara poderosa aí, que eu creio que um dia eu vou ser convidado para ela. Mas os testemunhos que eu ouço é o quanto você é útil nas mãos de Deus. Amém. Como um instrumento, né, desobstruído para Deus te usar. Amém. Então, agora, antes de você concluir aí falando de business, né, dos negócios hoje, tudo que Deus está fazendo, eu quero que você fale um pouco aqui, como que você, como um empreendedor radical, como um médico, um profissional, um empresário que tem seus negócios, você também faz para servir a Deus, para conciliar o seu tempo e priorizar isso. Então, aí eu sempre, né, eu sempre tive muito temor. Eu fui criado numa igreja legalista, e aí quando eu voltei de Uberlândia, a primeira coisa que eu falei, Bia, né, o Senhor tem nos abençoado, nós vamos intensificar mais nossa forma de servir a Deus, porque eu ficava incomodado com isso. Porque Deus estava nos dando tanta oportunidade e a gente às vezes negligenciava um pouco as coisas de Deus, né? E aí nós ficamos um tempo congregando na presbiteriana, mas ali Deus movia, mas eu queria me envolver mais, eu não tinha oportunidade. E aí uma coisa interessante, que aí um dia nós viemos convidados, viemos num culto aqui à noite, o pastor Naor corria de um lado pro outro ali, igual doido, lá em cima do púlpito, e ali eu tem vindo, energia, né? E eu fui criado na Assembleia, esqueci como era a Assembleia e congreguei 10 anos lá em Uberlândia, na presbiteriana. Então, você quietou. Totalmente. Quando eu vi ele correndo lá em cima, eu pensei, isso é o demônio. Ele tá endemoniado. Eu até brinquei com ele outro dia, né? Mas aí, você vê como é interessante. Aí eu peguei, levantei, né? E falei, Bia, vambora daqui. Bia é minha esposa, né? Beatriz. Aí eu falei, amor, vambora daqui agora que esse povo tá endemoniado. Olha esses jovens correndo ali, que puta, tudo endemoniado. E aí, eu peguei, levantei. A hora que eu levantei, Deus falou pra mim, eu não te mandei sentar, ficar em pé, senta. E o pastor Naor tava falando justamente sobre cumprimento de propósito, sobre chamado, né? E aí eu falei, eu vou escutar esse homem falar. E aí ele acabou de falar, eu falei, gente, isso aqui que eu tava precisando de entender, porque eu tava procurando entender, porque assim, Deus, ele tinha me chamado, né? E eu tinha que cumprir um propósito. E o propósito meu não era só ganhar dinheiro, prosperar e ter uma boa família. Eu tinha algo no meu coração que era mais do que aquilo. Que era o que faltava, que era o servir a igreja, o abençoar outras pessoas com a minha vida. Talvez com meus recursos, talvez com meu dinheiro, mas também com o meu tempo. Porque o tempo acaba sendo dinheiro. Mais precioso, é. E aí comecei a envolver... Aí eu visitei uma célula, interessantíssimo. Quando eu visitei essa célula, que eu pisei lá, era a célula do Zanato. O Zanato, ele foi meu líder, depois eu fui discipulador dele, e hoje ele é discipulador comigo. E aí nós entrei lá, falei, voltamos para casa. E aí comecei assim, e aí comecei a envolver ali, aí fiz os cursos da igreja, tudo, porque eu já tinha no meu coração que eu ia envolver mais com as coisas da igreja. Não? Eu queria trilhar o caminho do vencedor. E aí, fiz excursão, fiz CTL, fiz seminário, fiz os cursos da igreja, tudo, né?
Dei aula no curso de finanças muitas vezes, dei aula no cursão muitas vezes, dei aula no CTL muitas vezes e comecei a me envolver mais. Então, eu liderei célula durante um tempo, multipliquei a célula, depois discipulei. Hoje eu sou discipulador lá no Botânico, tem 6 anos que eu ando no Botânico. Hoje eu tô com 8 células, eu tenho 8 líderes abençoados, né? Que eu tento transferir para eles aquilo que Deus tem me dado, o coração. Né? Tem coisas que a gente não consegue transferir, né? A parte porque para cada um Deus vai ter uma história. Sim. O final vai ser vitorioso, mas o caminho até você chegar ali, para uns vai ser de um jeito, para outros de outro jeito, né? O importa é você completar a carreira. Então eu transfiro para eles o coração, né? E eu percebo que todos eles é muito interessante, pastor. O cara anda comigo, é uma unção que faz o cara prosperar. É esquisito. Glória. Não tô falando. Escorre. Porque assim, eu vejo os anatas... Ele tá fazendo propaganda, gente. Não é pra você sair do Buriti pra ir pro Botânico, não. Você fica quieto comigo lá no Buriti. Mas é sério. É impressionante. Deus me deu... Colou no C, prosperou. Não, mano. É um favor de Deus, ué. Né? Fazer o quê? Né? E aí Deus me trouxe aí pra videira. Eu tô aqui cumprindo o propósito, né? Consigo me alegrar, né, de uma forma sobrenatural. Eu tenho vivido melhor, né, os melhores dias da minha vida. Aleluia. Né, nesses últimos, eu tô na videira desde 2013, né, que eu cheguei aqui na videira em 2013 e tem completou um ciclo, também está no segundo ciclo também. Aleluia. Né? Só algo para você entender que é algo que eu sempre queimou no meu coração. Quando eu comecei o Empreendedores Radicais em 2012, o trabalho para unir os empresários e tudo mais, primeira coisa que eu ouvi: você vai mexer com o empresário. O empresário só serve na igreja para dar dízimo e oferta. Ele não faz nada mais, não dá para contar com ele não tem tempo. O empresário não tem cabeça para isso não. Mas você pedir dinheiro para ele dá. Os empresários são generosos. E muito crente, em muita igreja, é assim que ele pensa. Que o chamado dele exclusivamente é dar dinheiro na igreja. Isso é uma bênção? Ninguém está rejeitando essa parte. Mas eu sempre acreditei que você pode fazer mais. E se eu tivesse ficado nessa visão de apenas empreender, eu não seria pastor, não teria criado os empreendedores, não ajudaria os desempregados, não faria tudo que eu faço. Por quê? Porque eu entendo que eu posso fazer mais. Mas por que eu faço mais? Porque eu posso. Porque Deus deixa. Então, se Deus deixa você fazer mais do que apenas dar o dinheiro, mas Ele deixa você marcar uma vida, Ele deixa você aconselhar, Ele deixa você ganhar, você consolidar, você apacentar, você treinar, você transferir um coração. Se Deus deixa, por que você vai abrir mão disso? Por que você vai querer algo menos do que isso? Então o Hélio só faz tudo porque Deus deixa ele fazer. E eu faço isso também no consultório, né? Eu acabo que, assim, na videira eu acabei percebendo essa visão de que eu era um sacerdote. Eu consegui entender isso. Cada crente é um sacerdote. E isso destrava a sua vida. Não só na vida da igreja, mas destrava a sua vida na sua casa, destrava a sua vida nos seus negócios, né? Porque você consegue entender o quanto você é favorecido, porque Deus te ama de forma incondicional, né? E aí eu ministro para os meus doentes lá. Tem coisa que às vezes eu não consigo resolver com a medicina. Top. Mas então às vezes uma palavra muda a vida de uma pessoa. Claro, então me conta aqui, qual a coisa mais louca que aconteceu num consultório, Deus te usando, que saiu da medicina e foi para o âmbito espiritual, sei lá. Um testemunho assim, enlouquecido. Tem vários, né? Mas uma que eu lembrei. Eu sei de muito testemunho de gente que é salvo, né? Que não, mas aqui eu tenho pela mensagem. Eu tenho vários testemunhos, até de câncer e tudo, mas eu tenho um aqui que me marcou, porque esse foi assim, no começo foi trágico, mas depois Deus mudou toda a história. Me chegou uma mulher lá um dia, né? Com uma pilha de exame, jogou em cima da mesa e falou assim: olha aí, esse meu marido aí, porque eu sou infértil, o doutor falou que eu tenho uma falência ovariana, eu não posso engravidar. Acha algum problema nele? Ou seja, ela queria jogar a culpa na infertilidade deles para ele também, para ele carregar o fardo com ela. E eu olhei os exames dela, tudo, né? Olhei os exames dela, dele. E eu olhei, realmente o seu caso aqui tá complicado. Você tem uma falência ovariana, você não tem mais óvulo, né? Você já tá entrando no que a gente chama de climatério, é a menopausa. Mas os exames do seu marido... Tá beleza. Ainda caí na brincadeira de falar, né? Assim, eu falei, não, esse aqui ele faz fio pro lado do vento. Não. Essa mulher ficou brava demais comigo. Mas aí Deus... Quando eu falei isso, eu falei pra instigar ela, mas Deus já tinha me dado o que eu ia falar. Falei pra ela, mas filha, deixa eu te falar uma coisa. Ninguém tem o desejo de ser mãe, se Deus gerou isso no seu coração,
Ninguém tem o desejo de ser mãe se não veio de Deus. O diabo ele não quer que você seja mãe. O diabo ele é contra a família. Mas se Deus gerou esse desejo no seu coração de ser mãe, ele vai capacitar você para ser mãe de alguma forma. Né? A Bíblia diz que Sara tinha 90 anos quando ela engravidou. 90 anos a mulher sequer tem útero. O útero já atrofiou. Quantas outras mulheres de Deus eram estéreis ao longo da Bíblia? A Bíblia não colocou aquilo por acaso. Aquilo ela colocou para que você, na situação, creia no milagre de Deus, na intervenção divina. Na hora ela Essa creu, mulher levantou, feliz. Ficou brava comigo. Eu não vim aqui procurar um pastor, bateu a porta do consultório e foi embora. Mas aí, mano, Imagina. É onde entra o agir de Deus. Ela foi embora. A palavra foi liberada. Né? E aí ela chegou em casa, onde ela tinha que se apegar? Só tinha Deus. Ela não tinha mais nada, ela só tinha Deus. Os médicos eu já tinha falado, 3 médicos, era o quarto. Aí ela pegou e falou, olha, então... Aí eu esqueci dessa mulher, né? Aí ela voltou 4 meses depois, né? E foi me contar. Doutor, aquele dia eu saí daqui, eu bati a porta, fiquei brava com o senhor falou isso. Eu falei pro senhor que eu não vim aqui procurar um pastor, eu vim procurar uma opinião médica. E eu saí daqui, eu não tinha onde me apegar. Eu estava irada com Deus porque eu estava tentando ser mãe há 5 anos e não conseguia. E aí o senhor falou aquilo. Eu falei, olha, eu só tenho Deus. Se tem só Deus, então tá resolvido o problema, né? Aí ela voltou pra igreja, voltou a congregar, começou a visualizar. Aí eu falei pra ela, visualiza você carregando seu filho, da forma como você quer. Né? Aí ela pegou e fez isso. 4 meses depois ela voltou. 16 semanas depois ela voltou lá no consultório, grávida de 12 semanas. Meu Deus! Pra quem não tinha nenhum óvulo, ela tava com uma falência ovariana, ela voltou grávida. Por que ela voltou grávida? Porque ela creu. Sem fazer inseminação. Sem fazer nada. Não, espontânea. Milagre. Me trouxe uma garrafa de vinho. Eita glória. Rindo de orelha a orelha. Pra quê? Pra testemunhar o que Deus tinha feito. Uau. Meu irmão, isso aconteceu na vida dela. Né? Que era impossível. Agora, o que pode acontecer? O que pode acontecer na vida do que Deus não pode fazer de um dia pro outro? De todo mundo. Na sua finança, no seu casamento. Na empresa de quem aquilo era algo impossível de acontecer. Para Deus é um estalar de dedos. Literalmente impossível. Mas para Deus é um estalar de dedos. Ele muda a sua história de um dia para o outro. Aleluia. Né? Agora, do mesmo jeito que você contou um testemunho abençoado, qual que foi a maior loucura do capeta? Assim? Um trem ruim que aconteceu, que você ficou aziado e que de repente levou até a duvidar se você tinha que pregar mesmo, usar a profissão e misturar o fato de ser crente. Teve alguma coisa assim? Eu tô jogando aqui, eu tô aqui pensando alguma coisa que aconteceu dessa forma. Alguma coisa que deu ruim, assim, que você falou, rapaz, vou pregar aqui, esse cara vai converter, mas foi dar o inverso. Nunca assim. teve. Não? Não. Eu acho que porque quando o cara chega no consultório, ele já tá passando por uma situação que ele já quebrantou, né? Já quebrantou muitas vezes, né? Agora, eu já tive muitas experiências com Deus, assim, dentro de consultório, né, de ouvir profecia que se cumpriram na minha vida. Uau. Que o próprio doente, ele chega e libera uma palavra. E que assim eu falo, isso aqui é pra mim. Testificou no meu espírito. Eu aceito como verdade. Né? E aí eu já recebi muita profecia ali e tem se cumprido. Né? Do favor de Deus na minha casa, na minha família. Né? A própria construção da clínica, né, veio baseado numa profecia que um paciente falou assim, doutor, esse lugar está pequeno pro senhor, Deus vai te levar em lugares, vai te colocar num lugar maior. Uau. Deus vai te dar uma clínica que você vai ter toda a estrutura. Eu falei, amém. Recebo. E eu não tinha nem pensado em fazer. Mas Deus levou o cara lá para abrir meus olhos, que era o momento de eu fazer. No seu coração. Eu falei, se o cara falou, tem que fazer. Amém. Deus falou. Amém. Usou o irmão para falar. Ele atualiza o povo hoje, para eles entenderem a dimensão do favor, o que então, Deus fez. Aí depois disso, aí teve mais uma. Então, assim, aí depois disso, Deus me deu a oportunidade de abençoar a minha família, né? Meu irmão, ele é farmacêutico e ele trabalhava numa farmácia e ele não conseguia, assim, não rompia. Um ótimo farmacêutico, não conseguia romper, né? E aí eu entrei com a minha esposa e com ele de sócio, nós montamos farmácias e estamos montando mais aí esse ano mais algumas, né? E nós estamos empreendendo também no ramo da farmácia, minha esposa que cuida dessa parte, juntamente com meu irmão, né? Nós temos uns galpões aí na cidade. A participação no hospital você pagou? O hospital eu tenho 6% do hospital, que depois eu adquiri mais uma parte, eu fui comprando mais,
né? Eu tenho 1/3 da clínica que nós temos, uma clínica grande porte. Deus nos abençoou com um loteamento, né? Tem um loteamento em Palmas, vai dar uns 400 e poucos lotes aí para mim. Eita glória. Deus me abençoou também com alguns empreendimentos aí em Goiânia que eu tenho, alguns galpões que eu alugo, né? Então, assim, hoje multiplicou o favor, hoje assim, transbordou. não a parte financeira, eu creio que Deus já tem me estabilizado. É um assunto resolvido na sua vida, né? Mas eu ainda acho que Deus ainda vai me dar mais, porque eu ainda tenho coisas para abençoar. Amém. Porque Deus vai me gerando coisas no coração que eu preciso, que eu vou fazer, né? E aquilo que eu vou fazer, eu preciso da provisão para fazer. Então, Amém. Deus gera no meu coração, eu nem me preocupo, falo, não, se Deus gerou, Amém. de alguma forma ele vai mandar essa provisão aí extra, porque meus negócios são coisas grandes, né? São coisas que hoje eu empreendo coisas grandes. Então, eu preciso de recursos grandes. Né? Então, Mas se como você você é filho de um pai grande... Meu sonho, o que eu falo pro meu irmão, ele ainda não entendeu isso. Eu falo, Pablo, ele chama Eric Pablo, eu chamo ele de Pablo. Se você ficar sonhando pequeno, você não precisa de Deus para intervir. Isso daí, você trabalha, vai lá e dar conta faz. Começa a sonhar grande, começa a pedir grande, começa a visualizar grande. Porque aquilo, aí você vai conseguir ver a intervenção de Deus. Que foi o que aconteceu com a minha vida. Não, eu costumo falar, a Bíblia diz lá em Efésios 3:20, né, que o Senhor é poderoso para fazer infinitamente mais do que aquilo que nós sonhamos ou imaginamos, né? Segundo o poder dele, é dele que opera em nós, né? Eu tinha um sonho, eu queria ser médico. Deus me deu a oportunidade de ser dono de um hospital. Eu só queria ser médico. Não é qualquer hospital. É um hospital de ponta, mas que você passava na porta com 13 anos de idade e profetizava. Por isso que eu tô te falando. Eu sonhava em trabalhar num hospital, em ser médico. Deus me deu a oportunidade de ser dono do hospital. Eu sonhava em ter uma família. Deus deu uma esposa preciosa, mulher de Deus, virtuosa. Ele me deu. Eu sonhava em ter uma família, constituir uma família. Deus me deu 2 filhos abençoados. Um de cada sexo, para eu não ficar na dúvida. Será que como é que você tem um homem ou uma mulher? Não, Deus foi um homem ou mulher, né? Eu que sou extremamente ciumento, não posso ter filho e mulher, não. Aí Deus me deu 3 homens. Senão eu ia ter que sair batendo um monte de gente na rua, eu sou bravo. Então, assim, eu tinha um desejo, simplesmente ser médico, mas você vê, olha o que Deus fez na minha vida. Eu cheguei aqui em Goiânia, eu lembro que o meu chefe falou assim, você vai para Goiânia, né? Ele não queria que eu viesse. Você vai pular, lá é como se fosse pular num balde. Alguém vai ter que espirrar. Eu cheguei... Você vai tomar o lugar de alguém. Eu cheguei, não me indispus com ninguém, Deus foi abrindo portas, me colocando as melhores pessoas próximas de mim, me abençoou de todas as formas, que até o diretor do Hugo, que me abençoou lá atrás, hoje ele é meu paciente, meu amigo. Uau. Hélio, então, para encerrar nosso programa, eu quero que olhando para a câmera e bem pertinho do microfone, falando para quem está assistindo, libera uma palavra de fé, declarando aquilo que Deus vai fazer na vida de quem está nos ouvindo e assistindo agora. Amém. Você que está nos assistindo aqui, você percebeu a minha história. Eu não tinha nada, né? Eu comecei do zero. E Deus fez na minha vida, mudou a minha história. Não só a minha história, Ele mudou a história da minha família, né? Então eu quero declarar para você que está começando um negócio, que está em dúvida, meu irmão, confia no Senhor, entrega nas mãos dele, se capacita, que o Senhor vai te colocar nos melhores lugares, Ele vai trazer para próximo de você as melhores pessoas. Você é filho amado, como filho amado, você vai ser colocado como cabeça e nunca por cauda. Sempre tem isso no seu coração. Você foi chamado para prosperar. Você só não vai prosperar se você limitar o agir de Deus na sua vida. Uau. Não deixe o medo limitar aonde você vai chegar. Você vai chegar onde Deus já te colocou no seu coração. Aquilo que está no seu coração vai concretizar. Amém? Amém. Aleluia. Glória a Deus. Eu vou orar te abençoando, mas antes disso eu tenho uma palavra da parte de Deus para você. Eu tenho orado para que em cada programa o Senhor fale algo ao meu coração, para que eu entregue uma pérola, um tesouro. Enquanto você estava falando, eu tive uma impressão no meu espírito, que Deus ele vai conectar em você os jovens que estão estudando, que estão sonhando em ter a mesma profissão que você tem, para que como discípulos eles recebam de você. Amém. Não apenas instrução na profissão, mas instrução na fé, para que você os conduza nesse caminho de dependência do Senhor,
para que eles tenham tudo que Deus quer que eles tenham, faça tudo que Deus quer que eles façam Amém. e sejam tudo que Deus quer que eles sejam, em nome de Jesus. Amém. Então não Amém. lance fora os jovenzinhos que estão aí estudando medicina, que estão sonhando em entrar na faculdade ou que estão nela, e que Deus vai aproximar eles de você para que você, como um mentor, como um pai na fé, vai instruí-los Amém. nesse caminho, vai ser uma grande bênção na Amém. vida deles Amém. e na família deles, de gerações que vão ser abençoadas através da sua vida. Amém. Amém. Em Porque é nome de interessante que Deus é o Jesus. Deus de gerações, né? É. O que ele fez na minha casa, Ele vai deixando um legado e vai para multiplicando. todos, Amém. para toda a minha família, né? Então você prepara. Em Vai ser nome de poderoso. Jesus. E você, Aleluia. onde quer que você esteja, nos ouvindo na Vinha FM ou nos assistindo no YouTube, Rafael Almeida Play. E eu quero reforçar, você ouviu na rádio ou assistiu aí, é importante que você compartilhe. Então vai lá no YouTube, Rafael Almeida Play, pega o link desse podcast, compartilha com todo mundo que você conhece para gerar fé no coração deles. E agora feche seus olhos, deixa eu orar por você. Pai, eu quero abençoar esses queridos ouvintes e todo mundo que está conectado pelo YouTube. Amém. E eu quero liberar uma medida de fé sobremaneira grande. Eu quero que eles tenham fé para coisas grandiosas, para Amém. que eles saiam da mediocridade, da média, que eles Amém. saiam do normal, que os ímpios podem fazer, assim como ele falou, Amém. mas que eles creiam no sobrenatural, no Amém. extraordinário, Amém. para viverem a plenitude daquilo que o Senhor quer fazer e que o Senhor plantou no coração deles. Amém. Então que eles creem que o negócio deles, a família deles, o chamado deles, as finanças, cada área da vida deles, eles serão extremamente bem-sucedidos Amém. e felizes em nome de Jesus. Amém, 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 Aline. Tamo junto, meu irmão. Obrigado. Que isso, Glória a um Deus. prazer. Testemunha abençoado. Aleluia. Fiquem na paz do Senhor. Amém. Esse foi o podcast Empreendedores Radicais. Tamo junto. Um abraço. Welcome to Forever, man. Let's go. Go.